Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, hoje nós vamos finalizar o conteúdo da calorimetria com a segunda parte do nosso vídeo. Vou, obviamente, resgatar um pouquinho das coisas que nós falamos a semana passada e aí finalizar com algumas informações novas para que aí sim vocês possam tentar resolver todos os exercícios da apostila de vocês. Bora lá então, pessoal. Bom, então lembra que antes de falar de calor, nós percebemos que, independente do estado físico, a matéria é feita de partículas que estão em constante agitação. E essas partículas, por conta dessa agitação, possuem uma energia chamada energia térmica, que está associada à temperatura dessas partículas e ao número de partículas existentes. Vimos que quando nós colocamos dois corpos de diferentes temperaturas em contato térmico, existe um fluxo de energia térmica do corpo de mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Esse fluxo de energia é o que nós chamamos de calor. Então lembra que calor é uma palavra muito reservada, tá? Bom, e aí nós vimos que o calor ele pode promover dois efeitos sobre os corpos, Ou ele produz uma variação de temperatura, ou ele produz uma variação de estado físico. Se nós falarmos em variação de temperatura, nós estamos chamando essa quantidade de calor sensível. Se o calor promover uma mudança de estado físico, nós estamos chamando ela de quantidade de calor latente, tá? Vimos as duas expressões, a quantidade de calor sensível que macete, dependendo da massa, do calor específico da variação de temperatura, e vimos o que mole, a quantidade de calor latente, dependendo da massa e do calor latente, que é uma grandeza que está associado ao tipo de substância e a qual mudança de estado físico a sua substância vai sofrer, beleza? E aí nós finalizamos falando de um gráfico como exemplo, a curva de aquecimento da água, onde você percebe que existem momentos que a temperatura aumenta, que é o calor sensível atuando, ou estágios onde a temperatura permanece constante, que é a mudança de estado físico, onde nós temos o calor latente. Beleza? Bom, hoje nós começamos a aula resgatando aqui, eu trazendo, na verdade, para vocês, uma outra grandeza muito importante no estudo da calorimetria, que é a capacidade térmica, tá? Pessoal, a capacidade térmica de uma substância informa para você o quanto de calor essa substância deve receber ou perder para que ela varie a sua temperatura. Então você percebe que existem corpos que resistem mais à variação de temperatura do que outros. É como se a capacidade térmica fosse uma inércia térmica. Como assim? Corpos com alta capacidade térmica sofrem para variar a sua temperatura. Então eu peguei um corpo e mandei uma quantidade de calor para ele. Se ele tem uma alta capacidade térmica, significa que a temperatura dele não vai variar bastante. Já em contrapartida, se ele tem uma pequena capacidade térmica, já significa que ele vai conseguir variar bastante a sua temperatura. Por exemplo, imagine duas panelas de água, uma panela contendo 1 litro de água e a outra panela contendo 10 litros de água. Você vai fornecer, por exemplo, a mesma quantidade de calor para essas duas panelas. Você sabe que aquela panela com pouca quantidade de água vai variar mais a sua temperatura. Logo, ela tem uma pequena capacidade térmica. Já a panela com 10 litros de água, recebendo aquela mesma quantidade de calor que a panela de 1 litro recebeu, ela não vai conseguir variar de forma expressiva a sua temperatura. Por quê? Porque ela tem uma alta capacidade térmica. Então, objetos, corpos, substâncias com alta capacidade térmica variam pouco a sua temperatura.
Corpos com baixa capacidade térmica variam bastante a sua temperatura. E vocês estão vendo aí na tela como é que nós podemos determinar a capacidade térmica. Na verdade, essa expressão é uma das maneiras, né, de se determinar a capacidade térmica. Nós podemos determinar a capacidade térmica e representá-la primeiro por um Czão maiúsculo. Cuidado que o C minúsculo é o calor específico, tá? E nós temos o Q de quantidade de calor e o ΔT de variação de temperatura. Uma outra maneira de se determinar a capacidade térmica é pegando a massa da substância e multiplicando pelo seu calor específico. Tem alunos que confundem um pouquinho, né, a capacidade térmica com o calor específico. A diferença entre eles é muito simples, né? O calor específico é uma propriedade da substância. A capacidade térmica, além de depender do tipo de substância, também depende da quantidade dessa substância. O calor específico não envolve a quantidade, né? Ele só difere uma substância da outra e o estado físico que essa substância se encontra. A capacidade térmica não. Né? Se eu tiver uma quantidade muito grande desse corpo, né? Lembra na panela de 10 litros, a capacidade térmica é grande, consequentemente, né, a variação de temperatura vai ser pequena. Ok? Tudo bem? Bom, um outro estilo de exercício aqui dentro, né, muito presente aí na apostila de vocês, é um exercício que envolve o que nós chamamos de trocas de calor. Como assim, Mateus, troca de calor? Pessoal, geralmente, quando você quer aquecer uma substância, você pode fazer isso colocando essa substância para receber calor de uma fonte térmica, né? Ou você pode colocar uma substância para receber calor de uma outra substância. Então, quando nós pegamos substâncias com diferentes temperaturas e colocamos essas substâncias dentro de um recipiente adequado, essas substâncias elas vão trocar calor entre si. E esse estilo de pensamento te leva a um grupo de exercícios muito específico, tá? Então, olha essa imagem que vocês estão vendo. Vocês estão percebendo que nós temos uma certa quantidade de água e um pedaço de ferro. Vocês estão vendo que esse pedaço de ferro está a 80 graus Celsius, enquanto a nossa água está apenas a 10 graus Celsius. E eu vou colocar esses dois elementos dentro de um recipiente muito específico utilizado para se realizar essa troca de calor. E esse recipiente é o que na física nós chamamos de calorímetro. Calorímetro nada mais é do que um recipiente para que se realizem as trocas de calor, tá? O que vai começar a acontecer? Nós sabemos que o ferro está numa temperatura maior, a água está numa temperatura menor. Quando eu colocar esses elementos ali dentro do calorímetro, o ferro vai começar a liberar uma certa quantidade de calor para a água. A temperatura do ferro ela vai começar a diminuir e a temperatura da água vai começar a aumentar, até que se estabeleça o equilíbrio térmico, ou seja, até que a água e o ferro atinjam uma mesma temperatura. E muitas vezes, dentro dos exercícios de troca de calor, é exatamente essa temperatura de equilíbrio que os exercícios pedem para que você descubra. Mas afinal, como é que nós vamos descobrir isso? Né? Como que eu vou saber a temperatura que o meu ferro ele vai terminar, que corresponde à mesma temperatura da água? Tá? Pessoal, a linha de raciocínio na troca de calor é uma linha de raciocínio muito simples e muito direta, que é o seguinte: a somatória da quantidade de calor das substâncias envolvidas tem que ser igual a zero. Mateus, por que isso acontece? Gente, nós sabemos que o ferro está numa temperatura maior, logo ele vai perder calor. Toda vez que a gente fala em perda de calor, nós associamos essa perda a um número negativo. Então vamos imaginar que o meu ferro ele perdeu 100 calorias de calor.
Bom, vamos supor que o meu recipiente, que é o calorímetro, ele seja um recipiente perfeito, ou seja, ele não vai participar dessa troca de calor. Se o ferro está perdendo, a única substância que está recebendo esse calor é a água. E tudo que o ferro perdeu, a água vai receber. Então a água vai receber 100 calorias de calor. Olha que interessante. Se eu pegar o que a água recebeu, que é o mais 100, e somar com o que o ferro perdeu, que é o menos 100, essa soma tem que dar zero. Tá? Então, sempre que você tiver um exercício de troca de calor, independente da quantidade de substâncias que existam dentro do seu recipiente, independente do seu recipiente fazer ou não fazer parte da troca de calor, a soma da quantidade de calor de todos os objetos envolvidos sempre tem que ser igual a zero. É um perdendo calor, outro ganhando, um perdendo, outro ganhando. E se a gente somar as perdas e ganhos, essas somas, né, tem que ser sempre igual a zero. Beleza? Isso é um outro estilo de exercício que vocês vão perceber na hora de resolver os exercícios da apostila de vocês. Tá? Bom, e para a gente finalizar essa conversa e basicamente encerrar a calorimetria, né? Encerrar no sentido de acabar esse módulo, tá? No módulo 8 nós vamos ainda falar de como é que o calor ele pode passar de uma substância para outra, que são os processos de propagação de calor. Mas essa parte mais formal, vamos assim dizer, nós estamos finalizando agora. E o nosso último slide vai trazer um conceito muito importante para a gente, que é o conceito de potência térmica. Pessoal, é muito comum quando se vai cozinhar querer contar o tempo, né? Eu não sei cozinhar absolutamente nada e às vezes a minha esposa me prega uma peça, né? Ela põe ovo para ferver, põe alguma coisa para ferver e ela fala ali, ó, fica de olho. Só que, pessoal, ficar de olho para mim não é uma coisa muito objetiva, né? Eu sempre pergunto assim para ela, ó, quanto tempo eu tenho que deixar aquilo que você colocou ali fervendo, né, dentro da água, por exemplo? Aí ela me fala o tempo. E toda vez que eu quero trazer o tempo para o meu exercício, eu preciso do conceito de potência. E vocês vão perceber que tem alguns exercícios aí da apostila de vocês que falam a respeito da potência. Mas afinal, o que é a potência? A potência, pessoal, nada mais é do que a taxa de transferência de energia, ou seja, a taxa de fornecimento de calor que um corpo recebe de uma fonte térmica. Então, por exemplo, eu vou esquentar a água, eu vou colocar a água numa panela em cima da boca do fogão. E eu controlo ali, né, na boca do meu fogão, a potência, a quantidade de calor que eu quero que o meu fogão mande num certo intervalo de tempo. Né? Eu sei que quando a potência é alta, eu vou cozinhar a substância mais rápido. Quando a potência é mais baixa, a substância vai levar um tempo mais alto de cozimento. Tá? Nós definimos matematicamente como sendo a potência a razão da quantidade de calor pelo tempo. Que nós podemos escrever assim também, né? A quantidade de calor é a potência vezes o tempo. Então preste atenção. Toda vez que o exercício, né, na leitura que você fizer do exercício, você perceber que o tempo é um fator importante, obrigatoriamente você vai precisar da grandeza potência, tá? E a potência ela é definida como a quantidade de calor, né, pelo intervalo de tempo dado. Eu coloquei novamente aí as grandezas envolvidas, né? Quantidade de calor, potência, intervalo de tempo. E aí eu coloquei de novo um grupo de unidades. No sistema internacional, o calor é em joule, como você já sabe. O tempo é em segundos. Portanto, a potência é joule por segundo, que nós estamos acostumados a chamar de watts. Tá? Então, esse conjunto de unidades
são as unidades do Sistema Internacional. Só que, como você já sabe, né, a calorimetria ela gosta de um outro grupo de unidades. Por exemplo, o calor trabalhado em calorias, o tempo, por exemplo, trabalhado em minutos, horas, né, e a potência trabalhada, por exemplo, em calorias por minuto. E a esse conjunto nós chamamos de conjunto usual de unidades, tá? Então, muito importante a grandeza potência, né? Aqui nós estamos trabalhando da potência dentro da calorimetria. Vocês vão perceber mais para frente que nós vamos falar de potência novamente em outras partezinhas, tá? E a potência sempre envolve o tempo, né? Então vocês vão perceber na leitura do exercício, falou de tempo ou pediu tempo, é através dela que você vai realizar o seu exercício. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, agora sim você tem condições de realizar qualquer exercício da sua apostila. Tentem fazer, caso tenham dúvidas, enviem as dúvidas, que na aula nossa, né, ao vivo, nós faremos aí as questões e resolveremos essas dúvidas. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!